Fala aí, meu povo, tudo de boa? Então, voltei e para falar sobre nós humanos. Afinal, né, a gente tem uma história tão intensa, tão extensa, que a professora resolveu contar para vocês em duas partes. A primeira delas é que nós vamos falar sobre duas teorias, ambas divergem sobre a evolução ou aparecimento da nossa espécie. A gente vai falar do criacionismo. Criacionismo, ele já vem de criação, né? Ele se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, como a Torá, voltada ao judaísmo, a Bíblia, escrita pelo cristianismo, o Alcorão, contada pelo livro sagrado do islamismo. Eles defendem que a vida e o universo, elas foram criadas por um ser sobrenatural, um Deus onipotente, um Deus benevolente. Professora, tem provas, professora? Teorias. Mas temos algumas que são aceitas pelos criacionistas. Eles dizem, por exemplo, pessoal, que a existência de um Deus único, um Deus criador que nos fez. Ele também fala que esse Deus, ele construiu tudo isso à nossa volta em 6 dias e que no 7º dia ele descansou. Ele também fala que, do ponto de vista deles, né, voltado para as ciências naturais, sobre a idade do mundo ou até a origem das formas de vida atual, que eles estão equivocados, os evolucionistas. Então, a teoria criacionista, ela é compartilhada por 3 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ao contrário do criacionismo, o evolucionismo, ele se baseia na seleção natural, que os seres vivos eles foram evoluindo e se adaptando até chegar aonde eles estão hoje. Professora, existe provas? Sim, existe. Mas nós também tivemos alguém muito importante nessa história que, compartilho com vocês, viajou muito pelo planeta para provar que somos um ser em evolução, que foi o Charles Darwin. Ele sofreu, duras críticas na época em que ele viveu ao dar explicações sobre a evolução e científica, para a origem das espécies, dos seres humanos, contrariando então as visões religiosas. E ele então escreveu um livro argumentando com o nome A Origem das Espécies. Sobre as provas, professora, a gente pode ter como prova que o Charles Darwin estava certo? Temos. Um grande exemplo disso são os fósseis, Há registros e evidências da evolução da nossa espécie e dos outros seres vivos através dos fósseis. Afinal, a história também é contada através dos restos, das passagens que os seres humanos viveram. Através, dos sítios arqueológicos, os nossos ancestrais, de como foram encontrados, as semelhanças nas formas de vida deles, que retrata ali o seu cotidiano através dos desenhos nas paredes, a distribuição geográfica também, e as alterações registradas das espécies. Bom, muitas espécies caminharam por esse planeta, E eles se adaptaram ao ambiente em que eles viviam. Muito importante isso. Nós, seres humanos racionais, somos adaptáveis ao ambiente em que a gente vive. Prova disso é o que nós estamos vivendo agora. Adaptação. Bom, falando dessas duas teorias, vamos para a segunda parte. A segunda parte, ela está voltada para 5 importantes espécies que eu vou retratar aqui. Tem muitas espécies da nossa evolução humana, mas eu vou falar de 5, tá? Eu vou falar, por exemplo, do Australopithecus afarense, Quem foi este ser? Este ser, ele viveu há 3 milhões de anos. Ele era um pouco mais alto do que o chimpanzé e ele andava ereto. Ele usava as mãos deles para buscarem frutos, para coletar frutos e atirar pedras quando fosse abater animais de pequeno porte. Nós temos agora o primeiro hominídeo, do gênero Homo, que é o Homo habilis. O Homo habilis, ele é conhecido como carniceiro. Sim, carniceiro. O nome se dá, devido à prática de ele comer carne. Depois, que os animais de grande porte saciavam a sua fome. Então, eles corriam,
para se alimentar dos restos desses animais. Cru, tá? Até porque eles não tinham o domínio do fogo. Não esqueça isso. Quem é a espécie, então, que tinha domínio do fogo, professora? Exatamente, a espécie Homo erectus. Os Homo erectus, eles viveram há 2,2 milhões de anos atrás. Eles fabricavam instrumentos simples de pedras e eles construíam cabanas. Provavelmente, eles já tinham um desenvolvimento da linguagem um pouco rudimentar, mas eles sabiam se comunicar, viviam em pequenos grupos, em torno de 30 pessoas mais ou menos. Eram nômades, né? Porque se alimentavam também de frutos e eles foram encontrados na África. A essa espécie a gente deve um joia bem grande. Sabe por quê? Exatamente, eles inventaram o fogo. Não que as outras espécies não tivessem conhecimento do fogo em si. Eles tinham, afinal de contas, caíam raios nas árvores, né? Então, eles só não sabiam como controlar o fogo. E o Homo erectus sabia apagar e sabia acender. Aí, então, ele passa a se proteger dos perigos dos animais noturnos, não dorme mais em árvores e já passa a cozinhar os seus alimentos, a produzir os utensílios de barro cozidos, né, em fogo para poder manter o alimento deles. Logo depois, né, que nós tivemos aí o Homo erectus, né, nós vamos falar do Homo de Neandertal, né? O Homo de Neandertal, ele viveu em torno, né, de 200 a 30 mil anos. Esse homem, ele era bastante habilidoso, ele já tinha, né, o conhecimento de como produzir as suas ferramentas, né? Já tinha os seus próprios abrigos, tinham a sua própria questão religiosa, porque eles enterravam os mortos e eles colocavam flores sobre os túmulos. Isso foi encontrado em algumas regiões. Ele tinha esse hábito. Ele também conviveu, teoricamente, com o homem moderno, mas ele desapareceu em um determinado período, mas não sabemos como ele desapareceu. Essa parte da história não foi contada. E aí, então, nós temos uma espécie muito curiosa, que é a do homem moderno. Homem moderno. Pensando assim, parece que moderno, mas não, ele é um nome científico, é o Homo sapiens. E quem é, né, este hominídeo? Esse hominídeo, ele se espalhou pela Terra em torno de 100 a 50 mil anos atrás, né? Ele já estava produzindo os mais variados tipos de instrumentos de pedra, como o osso e o marfim. Ele desenvolveu a pintura rupestre, a cultura, as esculturas, né? Esse homem, ele aprendeu a conviver em grupo. Ele sabia caçar, ele sabia coletar, domesticar os animais, ele sabia se comunicar, ele já tinha a linguagem desenvolvida. Esse homem, ele aprendeu a viver no grande grupo. Ele sabia que para ele se manter vivo, ele precisava de um líder, tanto um líder religioso quanto um líder político. Então, com todas essas habilidades, ele aprendeu a cooperar, ele aprendeu a planejar, criar estratégias e ele se fixou num ponto, num lugar. Se fixando, ele se torna um sedentário. Dessa forma, ele prospera em larga escala pelo mundo. Pessoal, a professora apresentou aqui 5 espécies, mas ela não está completa. Porém, tem mais outras na história para ser contada e outras que ainda estão por vir. Até porque a gente não pode concluir essa história porque ela não tem um fim. Espero que vocês tenham gostado da pequena explicação da professora e que eu deixo aqui um beijo carinhoso, uma saudade imensa. O próximo assunto que a gente vai falar é sobre Mesopotâmia. Beijo, povo. Saudades. Espero que tenha ajudado.